Testemunha é assim, quando a gente vai lá no tribunal, perante o juiz, a gente tem que dar um testemunho, né? Às vezes não pede para as testemunhas falarem. Eu nunca fui, mas é o que se vê nos filmes, né? Então a pessoa tem que ir lá e dar um depoimento, certo? Então ela é uma testemunha, tá? A respeito de uma situação, para o juiz averiguar se aquilo é verdade ou não, ok? Então aqui o que o texto está dizendo? Que tem testemunhos acerca de Jesus, tá? E basicamente no 31 ali, o que Jesus está falando? Ele está falando assim, ó, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, se eu disser que eu sou Deus, a princípio o que eu estou falando não é válido, porque sou eu mesmo que estou afirmando isso. Teria que outra pessoa afirmar isso de mim. Isso, daí como é que a gente vai entender o que Jesus quis dizer com essa frase? Ele quis dizer basicamente o seguinte, que do ponto de vista humano, tá? Se uma pessoa chega e fala alguma coisa sobre si mesma, ela pode estar falando a verdade ou pode estar falando a mentira, certo? Uhum. Então o testemunho de uma pessoa sobre ela mesma não é válido, concordam comigo? É a palavra dela. É a palavra dela, certo? Mas aí ela está falando de alguma coisa... Ou seja, não tem validade. Pode até ser verdade, mas não tem validade. Agora, por que é importante a gente entender o contexto, tá? Porque em outra parte de João, mais adiante, se não me engano, no capítulo 8, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que Jesus, ele fala que ele pode testificar sobre ele mesmo. Porque ele é o próprio Deus. Entenderam? Então, mas aqui Jesus está falando do ponto de vista humano. Se uma pessoa fala sobre ela mesma, o testemunho dela não é válido, porque ela é um ser humano, ela é pecadora, tá? Agora, ele é o próprio Deus. Deus é verdade. Em Deus não habita mentira. Então, tudo o que ele fala é verdade, tá? Continuando. Daí no 32, seguindo essa lógica aqui que ele tá seguindo, que é a lógica humana, tá? O testemunho, se eu falar sobre mim mesmo, que eu sou Deus... Do ponto de vista de vocês, do ponto de vista humano, isso não tem validade. Daí, olha o 32. Há outro que testemunha em meu favor. Então, ele está dizendo, não sou só eu que falo ou que demonstro que sou Deus. Tem outra pessoa que fala sobre mim. E eu expliquei isso para vocês na última aula, não sei se vocês lembram. Quem é essa outra pessoa que Jesus está se referindo aqui? Deus Pai. Muito bem, Beda. Deus Pai. Então, Jesus está se referindo aqui no 32, a outro que testemunha a meu favor é Deus Pai testemunha a meu favor, tá? E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. O que Deus Pai fala é válido, tem validade. E daí vem os próximos versículos, que é como que esse testemunho do Deus Pai se deu, então? Começa pelo 33. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Lembram quando a gente começou estudando lá no primeiro capítulo, que a gente viu que os fariseus, os líderes religiosos, foram até o João Batista perguntar para ele, né, o que ele estava fazendo, quem ele era. Lembra que eles perguntaram, tu é o profeta, tu é o Messias? E ele disse, não, eu não sou profeta, eu não sou Messias. Mas quem tu é? Tu é Elias, lembram? Eles perguntaram essas três coisas. Tu é Elias? Tu é o profeta? Tu é o Messias? Eles, não, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou o Messias. Tá, mas então quem tu é? Daí ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto, se referindo à profecia lá de Isaías, sobre o Messias, tá? Então, esses líderes religiosos que estão agora aqui conversando com Jesus, lá em Jerusalém, eles já tinham enviado representantes para João Batista. Ou seja, eles reconheceram que João Batista era alguém diferente, era alguém que estava impactando todo Israel. A gente viu que Israel inteiro acreditava que João Batista era um profeta de Deus. Ninguém tinha dúvida, apesar de João Batista nunca ter feito nenhum milagre. Mas ninguém tinha dúvida, todo o povo acreditava que ele era um profeta de Deus. Então, se ele era um profeta de Deus, o que ele falava vinha de Deus. Profeta quer dizer falar em nome de Deus, certo? Então, o que Jesus está dizendo aqui para esses líderes religiosos? Vocês reconheceram que João Batista estava fazendo muita diferença, muito barulho, certo? Tanto que vocês mandaram
os representantes de vocês até lá. Esse é o primeiro testemunho que o Pai deu. O primeiro testemunho que o Deus Pai deu foi através de João Batista. E certamente as pessoas sabiam de toda a história de João Batista, que João Batista ele tinha sido, lembram, os pais dele não podiam ter filhos, né? Então ele nasceu de uma forma também milagrosa, tá? Porque os pais não podiam ter filhos, mas Deus fez com que eles pudessem ter filhos, ok? E João Batista, ele também tinha todo um histórico, o pai dele profetizou a respeito dele, do Messias. João Batista, ele já tinha o Espírito Santo dentro dele enquanto ele estava ainda no ventre da mãe dele. Isso conta essa história lá em Lucas. Então, esse João Batista, ele era reconhecido pelo povo de Israel como realmente sendo um profeta de Deus. E os líderes, de certa forma, reconheceram porque enviaram representantes até ele para indagá-lo, ok? E daí Jesus fala, não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Jesus quer que eles acreditem, porque os líderes religiosos são incrédulos. Eles não creem que Jesus é o Messias, eles não creem que Jesus é Deus, apesar de todas as evidências que a gente está vendo, tá? Eles não querem crer. Então Jesus está tentando trazer para eles argumentos, digamos assim. Tudo bem, vocês dizem que o meu testemunho não é válido, então esqueça o meu testemunho. Vamos ver o testemunho que o Pai deu a meu respeito. O Pai começou dando o primeiro testemunho dele enviando João Batista, tá? Mas vocês não creram neles. E eu tô insistindo nisso porque eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero que caia a ficha de vocês. Por isso que eu tô explicando isso para vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. No 35. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. A gente viu isso, né? Candeia é uma lamparina, certo? Lembrem, Jesus é a luz. Deus é a luz. Só que João, ele era uma lamparina que carregava a luz de Deus, por onde ele ia, certo? E é interessante que Jesus fala aqui, né? João, qual é o verbo que tem aqui depois? João, versículo 35. João era. Olha só, Jesus não usa João é uma candeia. Então ele porque, era sido morto? muito bem, porque nesse meio tempo do ministério de Jesus já tinha se passado, se eu não me engano aqui, mais ou menos meio ano, um ano por aí, e João já havia sido morto. Então ele era uma candeia, tá? Nesse meio período ele tinha sido morto, que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Ou seja, enquanto João estava pregando lá no deserto, todo Israel foi atrás de João, ouviu as pregações de João. Muitos quiseram se batizar, tá? E até mesmo os fariseus, os líderes religiosos, quiseram se batizar, porque a gente sabe que João chama eles de raça de víboras quando eles vão tentar se batizar. Então a gente sabe que eles foram até lá. Ou seja, de alguma forma, eles confirmaram o testemunho de João Batista, indo até ele, ok? Buscando por João Batista. Então, Jesus está deixando bem claro, o primeiro testemunho do Pai foi ter enviado o profeta João Batista, tá? Daí começa o 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João. Daí agora aqui Jesus vai dizer assim, ó, o Pai deu testemunho de 3 formas. A primeira foi João Batista. A segunda forma é maior do que a de João Batista, tá? É essa que Jesus está falando agora. 36. A própria obra que o Pai me deu para concluir. Quando Jesus fala a obra que o Pai me deu para concluir, é tudo que Jesus fez. Eu sei que a coisa mais impactante que as pessoas, a maioria das pessoas quando pensam em Jesus, eu creio que a coisa mais impactante que elas pensam é nos milagres de Jesus. Concordam comigo? As pessoas quando pensam, né? Jesus fazia milagres, fez coisas incríveis, andou sobre a água, multiplicou pães, né? Curava as pessoas, expulsava demônios, certo? Mas a obra de Jesus não era só essa. A obra de Jesus também era pregar a verdade. A gente já viu isso várias vezes, já apareceu várias vezes em João, desde o início. Então é muito claro pelo texto bíblico que Jesus está sempre pregando e fazendo milagres. Os milagres, na verdade, eles são uma forma de atestar a divindade de Jesus, porque ele fez milagres que pessoas nunca fizeram, ok? Milagres que só ele fez, certo? Como, por exemplo, transformar a água em vinho, como a gente já viu. Só esse milagre já prova que ele é Deus, tá? E muitos outros mais. Então, continuando ali.
Então, Deus deu o segundo testemunho através das obras. E não só a obra, então, não somente inclui os milagres, mas inclui também todos os sermões, tudo que Jesus ensinou, tudo que ele falou. Se a gente for ler em outras partes das Escrituras, a gente vai ver na Bíblia que as pessoas dizem assim, nunca ninguém falou como esse homem, eles dizem. Pessoas que não creem nele, reconhecem que nunca ninguém falou como ele. Outros vão dizer assim, nossa, ele falava com muita autoridade, certo? Então, essas são as obras que o Pai deu para ele. E que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou, tá? 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Então, essa é a terceira forma. O próprio Pai falou a meu respeito, tá? Então, essa é a terceira forma. A primeira forma que o Pai dá testemunho é enviando João Batista. A segunda forma que o Pai dá testemunho é pelos milagres, pela pregação de Jesus, tá? E a terceira forma é através da própria palavra de Deus. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. E aqui é o seguinte, Deus deu a palavra dele, deu o testemunho dele através do Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, tá? No Antigo Testamento, todo ele fala sobre Jesus, desde o início até o fim. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus, ok? Só que o que acontece com essas pessoas, com esses fariseus aqui, com esses líderes religiosos para quem ele está pregando? Ele está dizendo assim, vocês têm a palavra de Deus, vocês até estudam a palavra de Deus, mas vocês nunca ouviram a voz de Deus. Nem a sua palavra habita em vocês. Ou seja, apesar deles estarem com a Bíblia todo dia na mão, a palavra de Deus não habitava dentro do coração deles. Eu vou dar outros exemplos para vocês. Pensem, por exemplo, no João Batista. O João Batista, ele tinha o Antigo Testamento, mas a palavra de Deus habitava dentro dele. E ele cria em Jesus Cristo. Os discípulos que seguiam Jesus, os 12 discípulos, tá? Eles também conheciam o Antigo Testamento. E eles, baseados no Antigo Testamento, eles creram em Jesus, ok? Outro exemplo, quando Jesus nasce, ele vai no templo, e os pais dele levam ele no templo lá, depois de alguns dias, para fazer os rituais. Uma mulher, se eu não me engano, o nome dela era Ana, a profetisa Ana, e o outro era o Simeão, ou Simão, não me lembro exatamente o nome dele, também reconhecem Jesus como bebê. Ou seja, eles também têm só o Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus habitava nessas pessoas. Porque lembram? Deus, ele deu vida para essas pessoas terem a sua palavra dentro do seu coração. Então, uma coisa é a gente ler a Bíblia. E a outra coisa é a Bíblia estar dentro da gente. Então, o que Jesus está dizendo aqui, vocês estudam a Bíblia, vocês até conhecem um monte de coisas na Bíblia, mas ela não está dentro de vocês. E é por isso que vocês olham para mim, vocês me escutam, vocês veem os meus milagres, vocês escutam os meus sermões, vocês veem tudo que eu faço e vocês não creem em mim, porque a palavra de Deus não habita em vocês. Então, isso para nós também hoje é extremamente importante. Pessoas podem vir à igreja, pessoas podem ligar a TV, ver um sermão, certo? Pessoas podem abrir a Bíblia em casa e até ler a Bíblia. Mas se aquela palavra não habitar dentro do coração delas, elas não vão entender, não vão conhecer a Deus, tá? Então, Jesus está explicando aqui para eles. Daí 38. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Quem é aquele que ele enviou? Jesus. Deus Pai enviou Jesus. Muito bem, gurias. Vocês estão de parabéns. Agora aqui a explicação, ó. 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, Jesus está dizendo claramente para eles, Deus, Pai, testemunhou de mim em todo o Antigo Testamento. E vocês simplesmente não querem crer. E vocês me rejeitam. E vocês não vão ter vida. Porque só se vocês crerem em mim, vocês vão ter vida, tá? Voltando para nossa história que a gente sempre comenta,
Eu acho importante deixar isso claro porque muitos cristãos fazem muita confusão com Israel, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, Israel toda hora sendo falado e tudo mais. E a gente, claro, a gente quer o melhor para Israel, certo? A gente quer que justiça seja feita, a gente quer que Israel tenha seja uma nação, não seja destruída, tudo isso está certo. Ok? Mas a gente como cristão, a gente sabe que Deus tem um plano futuro para Israel como nação, certo? Mas a gente não pode esquecer que a maioria das pessoas que vivem em Israel ou são ateus, ou se não são ateus, são judeus que seguem o judaísmo, que seguem o Antigo Testamento, mas que não enxergam no Antigo Testamento Jesus. E a Bíblia diz que se eles quisessem, eles poderiam enxergar Jesus no Antigo Testamento. Tem muitos judeus que são cristãos, mas a grande maioria não é. Então, mesmo um judeu, hoje em dia, lá em Israel, que segue todo o Antigo Testamento, mas não crê em Jesus, não consegue enxergar Jesus no Antigo Testamento, tá? Esse judeu não tem vida. É o que Jesus está falando aqui, ó. Vocês só podem ter vida se vocês vierem a mim. Só a mim, eu sou o único caminho, só Jesus pode salvar. Então, esses são os 3 testemunhos que o Pai dá, tá? É um testemunho do Pai, mas o Pai dá o testemunho de 3 formas, ok? E agora a gente vai para o 41. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Não têm o amor de Deus, tá? Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. O que Jesus está falando aqui é, eu tô vindo, eu tô dizendo para vocês que eu sou o Messias, eu sou o próprio Deus e vocês não me aceitam. Mas um outro qualquer que vier aí dizendo que é Messias, vocês vão aceitar. Se a gente for estudar a história de Israel, a gente vai ver que Israel, durante toda a sua história, teve vários Messias. Ah, não, esse é o Messias, esse é o Salvador que Deus mandou. E eram todos falsos, porque o único Messias, o verdadeiro Messias é Jesus, tá? Então, inclusive, logo depois que Jesus, logo depois não, mas alguns anos depois, Jesus foi morto mais ou menos no ano, acho que 34, 37 por aí, e no ano 70, então uns 35 anos depois, Jerusalém foi totalmente destruída. E uma das coisas que levou Jerusalém a ser destruída pelos romanos foi uma revolução, digamos assim, com um outro Messias que estava lá, tá? Então, Jesus está falando desse tipo de coisa, né? Se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. 44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então, Jesus aqui está acusando eles, ele está dizendo assim, vocês, na verdade, toda a religião de vocês, ela está baseada no orgulho. Vocês querem ser apreciados, elogiados, vocês querem ter honra um dos outros, sabe? É isso que vocês querem. Vocês não estão procurando a honra de Deus. Vocês não estão procurando servir a Deus. Vocês estão usando toda essa religiosidade de vocês para se promover. Ah, eu sou o professor fulano de tal, eu ensino isso, eu entendo daquilo, eu conheço os escritos do rabino tal e tudo isso. É disso que Jesus está falando. Eles estão buscando essa glória, mas eles não buscam um relacionamento com Deus, tá? E isso, infelizmente, acontece hoje ainda. 45. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Em outra parte da Bíblia, diz que eles disseram assim, numa das conversas com os líderes religiosos, eles disseram assim, nosso pai é Moisés, né? Nosso pai é Abraão, ok? E então Jesus está dizendo para eles assim, olha, mas quem vai acusar vocês no juízo final vai ser o próprio Moisés. Por que Jesus falou isso? Porque quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés, tá? Então, Jesus está dizendo, as escrituras, o que Moisés escreveu, fala sobre ele. E quem vai acusar vocês de não terem crido
Não precisa nem ser eu no último dia. Vai ser o próprio Moisés que vai acusar vocês no julgamento final. 46. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Foi o que eu acabei de falar. Né? Então, Moisés, nos 5 livros dele aqui, primeiros livros da Bíblia, escreveu a respeito de Jesus. Tá? E eles não creram em Moisés, apesar de acharem que criam. 47. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, vocês não acreditam nem na palavra escrita de Deus, que já está aí há muitos anos, há mais de 1000 anos para vocês. E como vocês vão crer em mim? Resumo da história. Vocês não têm um relacionamento verdadeiro com Deus. É por isso que vocês não creem em mim. Todo aquele que conhece a Deus, conhece a Jesus. Se vocês realmente crescem nas coisas que vocês dizem crer, na palavra de Deus, vocês creriam em mim. E o único pecado que não tem perdão é a incredulidade. Qualquer outro pecado tem perdão. Mas a incredulidade não tem como perdoar, certo? Porque Deus determinou que eu preciso crer para ser salvo. E eu preciso crer em quem? Em Jesus. Que Ele é o próprio Deus. Então, esse capítulo de João, ele é um capítulo, talvez um dos mais importantes da Bíblia que a gente está estudando. E por isso que eu me demorei, eu quis tentar deixar claro para vocês cada detalhezinho, porque esses detalhes eles são importantes para a gente não ter dúvida de que Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é da mesma natureza de Deus, ele faz as mesmas coisas que Deus faz. Deus deu para ele um ministério, Deus passou para Jesus, Deus Pai passou para Jesus, a partir do momento que Jesus começou o ministério dele, algumas coisas, como por exemplo, a autoridade para julgar, como a gente viu, a autoridade para dar vida. Eu sei que a doutrina da Trindade é super difícil de entender, mas a gente precisa entender que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um deles é Deus. Os 3 são um, certo? E Deus Pai não é Deus Filho. Deus Filho não é Deus Espírito Santo. E Deus Espírito Santo não é Deus Pai. Então a gente precisa fazer essa distinção. Porque às vezes, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não entende direito e a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é, tá? Tanto que a gente está vendo aqui que Deus passou a autoridade para Jesus estar julgando, para Jesus estar dando vida a partir desse momento. E para Jesus realizar todas as obras. No Antigo Testamento, Deus julgava, certo? A partir desse momento, Jesus julga. No Antigo Testamento, Deus Pai dava vida. A partir desse momento, Jesus começa a dar vida, ok? Deus Pai está assentado no trono, nos céus. Isso é claro, está escrito em toda a Bíblia. Está escrito, inclusive, em Apocalipse, tá? E é muito claro também que Jesus vai se assentar no trono. Jesus não está assentado no trono. Ele vai se assentar no trono. Quando? Quando ele retornar na sua segunda vinda, certo? Jesus deixa isso muito claro para nós. Então, eles não são a mesma pessoa. Deus Pai e Deus Filho, eles são diferentes, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. É isso que a Bíblia ensina. Não, mas e qual é no caso assim, ó, se Deus Pai deu o poder para Deus Filho, para Jesus, qual é o poder do Espírito Santo, no caso assim, individual? Muito bem. Olha só, todas as 3 pessoas da Trindade têm o mesmo poder, tá? É assim que a gente entende, pelo que está escrito na Bíblia, tá? Todos são Deus, todos têm o mesmo poder, ok? De fazer as mesmas coisas. Mas existe como se fosse o que nos parece é que existe como se fosse uma organização ali dentro, ó. Tu vai fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A partir de certo momento, Deus Pai, que em algum momento ele diz, não, agora é o Filho, eu vou passar aí essa autoridade para o Filho, porque eu quero honrar o Filho. E eu tenho esse plano para o Filho, para que Deus Filho vá e se torne homem, certo? E vá e morra numa cruz.
E Deus Filho poderia não ter aceitado, porque ele é Deus, mas ele resolveu se submeter a Deus Pai. E por ele a gente não consegue entender, mas é basicamente isso que a Bíblia ensina para nós. Então, assim, todos eles têm o poder de fazer todas as coisas, porque os três, certo? Eles são um Deus, ok? Então, esse papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo. E tu quer saber qual é o papel do Espírito Santo? É. Tá, o papel do Espírito Santo a gente vai saber mais adiante, tá? Mas basicamente o que a gente sabe? O Espírito Santo estava envolvido, por exemplo, na ressurreição de Cristo. O Espírito Santo estava envolvido, por exemplo, na concepção de Jesus, certo? Como é que Maria ficou grávida, né? Fala claramente que foi o Espírito de Deus que a envolveu e tudo mais. Então, a gente sabe algumas coisas sobre o ministério do Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito de Deus era ele que inspirava no Antigo Testamento os profetas de Deus para escrever, para falar, certo? Então, e o Espírito Santo hoje em dia, depois que Jesus ele ascendeu aos céus e ele enviou o Espírito lá no Pentecostes, quando nós cremos em Jesus, verdadeiramente recebemos uma nova vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E nós somos selados com o Espírito. Significa que espiritualmente a gente nunca mais vai deixar de ser salvo. Não tem como perder a minha salvação. E esse é um dos ministérios do Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo, ele nos dá dons dentro da igreja. Então, Deus dá habilidades diferentes para diferentes pessoas e ele pode mudar isso na hora que ele quiser, tá? Mas cada um deles tem um papel determinado. Aqui, no capítulo que a gente está estudando, a gente está vendo claramente Deus Pai e Deus Filho, né? Agora, em outras partes da Bíblia, tem outras partes que a gente vai ver outras coisas. Mas acho que por agora deu para... Deu para entender? Deu. Mais alguma dúvida? Né? É confuso, mas É confuso, mas no caso assim, ó, que nem tu disse, no caso que o Filho veio do Espírito Santo, isso. Exatamente. E tudo assim, meu, assim, não é porque a gente fica pensando e deduz as coisas. Não, é porque tem um versículo que diz, né? Se a gente for lá em Lucas e ver o versículo, vai ter o versículo que vai dizer, né? Agora eu não me lembro exatamente o versículo, mas é o poder do Altíssimo vai te envolver quando ele fala com a Maria, né? E tu vai conceber e tudo mais. Então, fala também que é o Espírito que ressuscitou Jesus, mas também fala que é Jesus e também fala que é Deus Pai. A gente tem que simplesmente aceitar, porque a Bíblia é a verdade. Então, e é por isso que foi desenvolvida a doutrina da Trindade, porque na Bíblia não tem a palavra Trindade. Mas, quando a gente começa a estudar a Bíblia e ver todas essas coisas, é claramente que Jesus é Deus. Ele aceitou a adoração. Quando Jesus aparece para João, o mesmo João que escreve esse livro, João o apóstolo, é ele que escreve Apocalipse. Jesus, ele tem uma visão, tá? No Apocalipse. E ele vê Jesus do lado de Deus Pai, à direita de Deus Pai no trono, e recebendo a adoração de todos os anjos, de todos os seres celestiais. Então, só quem pode receber a adoração é Deus. Então, isso é mais uma prova de que Jesus é Deus. O que é importante a gente saber desse capítulo? Jesus é Deus. Eu preciso crer que Ele é Deus. Se eu não crer que Jesus é Deus, eu não tenho salvação, certo? Agora, basta eu crer que Jesus é Deus? Não, tá? Eu tenho que crer em tudo que Jesus ensinou. Eu tenho que crer em tudo que Jesus fez, certo? E eu preciso querer seguir Jesus. Eu preciso tomar uma decisão de seguir Jesus, de me comprometer totalmente com Ele. Mas se eu não crer que Ele é Deus, eu tô fora, eu não vou ter vida, tá? E esse é o ponto principal. Ok, gurias? Só complementando, é esse versículo mais importante para mim, que é o 38 aqui, né? Que fala que, aqui ó, vocês querem vir a mim, né? É o 38? Nem a sua palavra vai vir vocês, pois não creem naquele que me enviou. O 39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida. Porque elas que dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, assim, não adianta só estudar, encher a cabeça, saber tudo, porque esses homens, eles sabiam tudo, mas eles negavam Jesus.
não queriam vir a Ele para ter vida. Então, isso aqui eu tiro para mim, né? O quanto eu sei aqui na minha cabeça sobre Jesus e o quanto eu me rendo a Ele. A verdade, obedeço, submeto. Porque não adianta, eu sei, eu posso ter as respostas certas para tudo. Me pergunta isso eu sei dizer. Mas o quanto disso faz parte na minha vida. O quanto eu tenho ido até Jesus todos os dias para ter vida. O quanto eu creio nisso. O quanto essa verdade já entrou no meu coração e eu obedeço. Então, o objetivo da nossa vida não é só conhecer Jesus intelectualmente. É fazer disso a nossa fé e a nossa vida e colocar a nossa esperança em Jesus. É isso que a Lu também está fazendo aqui, né? Sim. E pra gente conhecer, a gente precisa ouvir sobre ele, né? Sim, Então, por isso que a gente tá aprendendo, mas a gente precisa tomar sempre uma atitude com relação a isso. Tá certo, guria?